Boa noite! Tudo bem, galera? Tá todo mundo me ouvindo bem? Diz um sim aí. Legal. Pode ser que tenha um pouquinho de delay aí nas minhas perguntas e nas respostas de vocês, tá? Mas a gente vai vamos tentar interagir aí com vocês, tá? Estão preparados aí para grande transformação na vida de vocês? Então, gente, hoje a palestra é sobre como o seu perfil comportamental pode impactar na sua vida. Eu fiquei muito feliz porque tiveram mais de quase 800 inscrições, né? Até o momento aí tem 157, acredito que ainda vai chegar bastante gente, mas espero fazer um trabalho bem interessante com vocês hoje, tá? Eu sou a professora Andressa, sou professora da Rural. Quem não me conhece, já estou vendo um monte de gente conhecida aí. Agradeço, primeiramente, a presença de vocês, tá? Para mim é uma alegria enorme estar aqui passando um pouquinho desse conhecimento aí para vocês, tá? E trazer um pouquinho para vocês esse autoconhecimento, tá? Todo mundo é da Rural, alguém é de fora aí, só para saber. Eu sou médica veterinária, tá? Para quem não me conhece. Já estou vendo conhecidos aí, a Leila, minha orientada, já tem vários conhecidos. Obrigada aí pela presença, o Frank, meu amigo. Então, gente, para quem não me conhece, eu dou aula para veterinária e da onde veio esse meu interesse pelo coaching, né? Como eu dou aula para pós-graduação também, eu comecei a perceber a necessidade, então, de ajudar os meus alunos, né, as pessoas que trabalham comigo, meu entorno, né, na questão desse autoconhecimento. Eu queria buscar algo mais, assim, do que a veterinária, né? Então, eu me apaixonei pelo coach desde 2017, quando eu fiz o meu primeiro curso, e esse ano agora, mais recentemente, fiz uma outra atualização, tá? Vocês conseguiram fazer o teste? Todo mundo fez o teste? Quem não fez, tá? Não tem problema. Eu vou falar muitas coisas aqui que vocês vão se identificar e aí a gente pode trocar ideias aí por e-mail. Deixa eu só falar para vocês o seguinte, ó. Para a questão da homologação do certificado, eu vou passar uma palavra-chave para vocês durante a palestra e aí vocês anotem a palavra-chave para vocês, tá? Não anotem aí no chat de conversa, tá? Anotem para vocês e me mandem por e-mail depois que eu faço a homologação do certificado, tá bem? Então vamos começar, tá? Eu acredito que vocês devem estar bem curiosos aí com a questão do teste, né? Então, rapidinho, só para vocês saberem o que é esse teste que vocês fizeram, tá? Esse perfil comportamental, ele é estudado desde 1928, para vocês terem uma ideia, tá? E ele tem essas 4 palavrinhas, né? O DISC. O que é o DISC, né? São 4 palavrinhas. O D, que significa dominância, que vocês fizeram lá na planilha do Excel, né? O I, que vem de influência. O S, de estabilidade. E o C, de conformidade, né? Que o S vem do inglês, né? Por isso que é estabilidade, tá? Para vocês terem uma ideia da importância do teste, ele já foi usado pelo exército americano, tá? Para selecionar soldados americanos para a Guerra do Golfo. Só para vocês terem uma ideia da importância desse teste, tá? Mais de 90 milhões de pessoas já realizaram esse teste. Então, ele é usado em grandes empresas e multinacionais para contratação de pessoas e principalmente no desenvolvimento pessoal, tá? No autoconhecimento, beleza? Só para vocês saberem um pouquinho da origem desse teste, né? Ele foi criado, então, pelo William Marston, em 1928. Então, um bom tempo aí que esse teste foi criado. Deixa eu botar minha tela aqui para o ladinho para conseguir ver o chat de vocês. Bom, todo mundo está com papel e caneta na mão. Eu acredito que vocês vão ter vários insights, tá? Durante a minha palestra. E aí vocês vão anotando, tá? Tudo que eu vou falar. Então, concentração aqui comigo, tá? Só me dá um feedback se vocês estão me ouvindo bem, se o áudio tá legal, se o retorno tá legal, tá?
para eu saber se eu continuo assim. É importante aí a interação de vocês. Tentem concentrar aqui comigo, tá? E desliga a televisão, foco aqui, tá? Vou ser bem objetiva na palestra. Bom, vou falar um pouquinho, então, do perfil comportamental como um todo, tá? Então, vocês imaginem um iceberg, né? Já viram um iceberg, como é que é? Então, a ponta do iceberg, tá? Que é uma pontinha, é o que a gente pode ver, né? Para vocês terem uma ideia, 20% é o que a gente enxerga desse iceberg, tá? Essa pontinha que a gente enxerga, a gente chama de comportamento, que é o comportamento das pessoas. É aquilo que a gente consegue visualizar, que a gente consegue perceber, tá? É mais perceptível, são as coisas mais explícitas, os comportamentos mais explícitos, tá? Ou seja, que você demonstra corriqueiramente, tá? O que está abaixo do iceberg, que está abaixo do mar, né? Que está dentro do mar, né? No caso, corresponde a 80%. Tá? São o quê? São as competências. É aquilo que a gente não consegue enxergar, tá? É aquilo que não está lá na superfície, está mais profundo. Então, é mais difícil de perceber. As pessoas não demonstram o comportamento com certa frequência, né? Aquilo que está escondidinho. Só vai fazer uso quando é necessário, tá? Todo mundo tem, vocês têm esse comportamento, tá? Só que vocês não demonstram ele com frequência, que tá lá embaixo, os 80%. Tá? É como assim, ó, andar de bicicleta, né? No momento que você aprendeu a andar de bicicleta, você adquiriu essa competência, né? Se eu pedir para você andar de bicicleta, o que você vai fazer? Você vai demonstrar o seu comportamento através... você vai demonstrar a sua competência através do seu comportamento, que é andar de bicicleta, tá? Para vocês terem ideia. Então, esse teste que vocês fizeram, tá? Ele mede o perfil comportamental, tá? E não as competências, tá? A gente vai medir o seu perfil comportamental. É como outro exemplo, a pessoa tirou a CNH, né? Carteira de motorista. O que ela está tirando? Um atestado de competência, né? Que ela sabe dirigir, tá? Mas tem pessoas que elas não conseguem demonstrar essa competência através do comportamento. Na hora que elas vão dirigir, que elas forem dirigir, elas bloqueiam, né? Por algum motivo que fica submerso aí. Beleza até aqui? Então, vamos lá. Qual é o objetivo desse teste? Quais são os objetivos, né? Então, vocês vão identificar o perfil, que é o perfil que é o principal de vocês, tá? Vocês viram lá na planilha do Excel que tem 4 tipos de perfis, né? E eu acabei de falar, o DISC, né? São 4 perfis, né? E vocês viram que tinha um lá que estava gritante, era o que mais chamava atenção. Então, esse objetivo desse teste é você descobrir qual é o seu perfil dominante, né? O que mais impactou, e vai trazer uma reflexão profunda, tá? Do seu comportamento, tá? Vocês hoje vão ter vários insights, tá? Então, o que é esse teste? Ele traz um apontamento do que pode ser vantagem e desvantagem para você, tá? Então, vocês vão ter várias reflexões de como você está hoje. Então, pode ser que daqui 3 anos vocês façam novamente esse teste e dê completamente diferente do que deu hoje. Então, esse é o seu momento atual, tá? Como você está hoje na sua vida, tá? Ele também faz o quê? Ele acelera o autoconhecimento, vocês vão se conhecer melhor. Vão ampliar a capacidade de elevação do nível de consciência de vocês. Então, esse teste vai fazer isso para vocês. Vocês nunca mais serão os mesmos depois dessa palestra. Pode ter certeza do que eu estou falando, tá? Então, por quê? Porque ninguém desenvolve aquilo que não tem consciência. Então, como esse teste vai trazer a consciência para vocês, é uma baita responsabilidade que vocês vão ter a partir de hoje, tá? Porque vocês vão ter consciência daquilo que é o tipo de comportamento de vocês, tá?
Então, o que o teste faz? Ele vai trazer a consciência, como eu falei, do que está certo, do que está errado no seu comportamento e vai lançar luz sobre esse comportamento, tá? De como você funciona, como você normalmente age, tá? A partir do momento que você parar e você falar, realmente é assim que eu ajo. Então, a partir desse momento que você falar essa frase, é o momento de conscientização. E aí vai ficar bem mais fácil de elaborar um plano de ação para o processo de desenvolvimento pessoal, tá bem? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu gosto de dar vários exemplos assim para facilitar, tá? Eu tenho uma alteração no meu joelho, uma dor no meu joelho já há algum tempo. E aí eu tive que ir ao médico, tá? Onde ele me solicitou uma ressonância magnética. E aí eu tive esse resultado da ressonância magnética que me trouxe o quê? A informação da área lesada no meu joelho. E aí eu levei a ressonância de volta para o médico e o médico falou o quê? Andressa, você precisa fazer fisioterapia. E aí eu fiz fisioterapia e hoje meu joelho dói praticamente nada. Ok? Então o que acontece? A ressonância magnética, ela não curou o meu joelho. Né? Ela trouxe o que para mim? A minha conscientização da minha lesão, tá? E que me levou, então, a esse processo de tratamento. Mas eu precisei da ressonância. Então, trazendo para o teste, vocês precisam fazer o teste, tá? Para trazer consciência do perfil de vocês, da tendência do comportamento de vocês, e aí, então, vocês passarem por esse processo de desenvolvimento. Entendido, gente? Quais serão os resultados de tudo isso que eu vou falar para vocês, dessa palestra de hoje, né? Desse nosso encontro, né? Aumento da performance de vocês ficarão mais satisfeitos, né? Já que todas as potencialidades de vocês serão exploradas adequadamente, tá? Então, vamos lá, tá todo mundo com o teste na mão? O resultado do teste de vocês. Né? Eu gravei um videozinho lá para vocês irem lá no final do teste, onde teria a parte de resultados, certo? E aí vocês vão ter análise dos resultados. Tá todo mundo ali com o testezinho na mão? O que eu preciso que vocês olhem? Para a gente começar agora a falar de cada perfil, tá? O que deu o máximo de pontuação e o segundo que deu a pontuação. Então, por exemplo, como eu dei lá no exemplo, então vocês vão ver se deu influência como máximo de pontuação, ou conformidade, ou estabilidade, dominância, tá? Sempre vai ter um primário e um secundário, tá? E aí depois a gente fala mais sobre isso. Então eu vou começar a falar sobre os perfis, tá? Então papel e caneta na mão, vamos falar. Tem gente aí que já não aguenta mais, né? De curiosidade. Eu vou começar a falar de dois perfis, assim, muito semelhantes. Ok? O perfil D e o perfil I, tá? São dois perfis que são semelhantes, têm características semelhantes. Depois eu vou falar das diferenças, tá? Então, o D e o I, a galera do D e o I, preste atenção, tá? E os outros também prestem atenção, porque vocês vão ver que é importante também vocês saberem o perfil de outras pessoas, tá? Vamos lá, D e o I. Tá? São pessoas que possuem características muito similares, tá? O D e o I. São pessoas ativas, tá? Não conseguem ficar paradas, tá? Esse momento aqui, isolamento social para essas pessoas deve estar sendo, terrível, tá? Porque são pessoas muito ativas, muito ágeis, né? Então, assim, quem está se identificando vai dando uma mãozinha aí, ó. Então, são pessoas ativas, são pessoas ágeis, são pessoas muito rápidas, tá? São pessoas que têm um excesso de confiança acima da média, tá? Para vocês terem ideia, eles são super autoconfiantes, tá? Então, você deve estar pensando aí do outro lado. E o que tem de ruim nisso, né? O que tem de errado nisso, né? Se são pessoas... São pessoas ativas e ágeis, né? Sensacional, né? Fantástico. São pessoas seguras de si. Perfeito, né? Então, são características perfeitas, né? Só que não.
São características positivas? Sim, são características muito positivas, né? Só que tudo em excesso, gente, se torna um grande problema, tá? Tudo que é em excesso se torna um problema para sua vida, tá? Então, assim, ó, o alto D e o alto I, eles são seguros de si? São. Só que eles acham que, às vezes, eles podem não se preparar para algo, né, que eles tenham que fazer, porque eles acham que eles podem resolver tudo de qualquer situação, eles podem resolver, não importa qual situação que seja. Então, muitas vezes, eles acabam não se preparando. E isso, o que acontece? Deixa eles um pouco vulneráveis, tá? Às situações. Então, tudo que é em excesso pode ser um problema, tá? O alto I, gente, o alto I, eles são tão seguros de si, tá? E como eu falei, deixa o alto I um pouco vulnerável por conta disso, tá? O alto I, ele acha que tudo pode ser resolvido na influência, tá? Tudo ele acha que ele conversando, ele falando, ele influenciando, ele consegue resolver, tá? Já o alto D, ele acha que ele pode resolver as coisas no poder da imposição. Tá? Ele impõe algo e ele acha que ele consegue resolver a situação dessa maneira. Tá? Então, os dois são ativos, gostam de fazer coisas rápidas, tá? Tudo muito rápido. Normalmente são indivíduos que não gostam de planejar, tá? Eles não gostam muito de planejamento, não é algo que eles considerem ser assim, muito relevante para a vida deles, tá? Quem deu alto I, alto D, alto I e alto D, deve estar pensando o seguinte, né? Não, mas peraí, eu faço planejamento. Como assim? Eu sou alto D e alto I, eu faço planejamento. Sim, vocês devem fazer planejamento lá na hora do almoço, no guardanapo, né? E aí esse planejamento para vocês é o planejamento, né? E aí o planejamento, gente, é algo muito mais rico, né? Algo muito mais detalhado do que um rabisco no papel, tá? Então, assim, gente, por serem pessoas muito ativas, né? Muito ágeis, muito seguras de si, essas pessoas, elas acabam sendo um pouco ousadas, tá? São pessoas ousadas, tá? E eu não estou dizendo aqui que isso é bom ou é ruim, tá? Eu não estou avaliando o tipo do perfil, assim, para dizer se é bom ou se é ruim. Eu estou apenas dizendo que todas essas características que eu falei, se elas estiverem em excesso, elas podem se tornar um problema, tá? Esses dois perfis, para vocês terem ideia, eles têm uma dificuldade gigantesca de se relacionar com os outros dois perfis, tá? O S e o C. Porque esses outros dois perfis é totalmente o contrário deles, tá? Então, gente, que eu vou falar para vocês mais para frente. O D e o I, eles não pensam, tá? Eles agem, eles falam, tá? Eles são rápidos. E um dia, se precisar, eles vão pensar, se precisar, tá? Então, eles são muito rápidos. Eles não param para ficar o quê? Analisando se tem riscos, se tem perdas e ganhos, se vai dar certo, se não vai, eles não querem nem saber, eles fazem a situação e pronto, acabou a história, eles executam, tá? Então são pessoas muito ativas nesse sentido, né? Porque, gente, ó, na cabeça deles se perde muito tempo, tá? Quando você está pensando, refletindo, ponderando, né? Isso é um fator primordial para eles, o tempo, sabe? Então, para eles, isso é muito perda de tempo, sabe? Ficar pensando. Beleza até aqui? Vamos falar agora um pouquinho, depois eu vou voltar, vou falar mais sobre o D e o I, tá? Aguardem que tem mais notícias bombásticas para a noite. Bom, gente, vou falar agora um pouquinho sobre o C, sobre o S e sobre o C. Tá? Vamos falar sobre esses dois, o que eles têm em comum, esses dois perfis, tá? Então, quem teve esse teste aí, o teste do autodominante, ou C ou S, tá? São pessoas ponderadas, são pessoas calmas, tá?
São pessoas reflexivas, tá? Eles não dão um passo sem refletir, sem planejar, sem calcular o que ele pode perder com isso, o que ele pode ganhar com isso, o que vai poder dar certo, o que pode dar errado, tá? Eles vão ponderar cada situação, tá? Eles vão agir de uma maneira super calma, super tranquila, tá? Eles tomam muita cautela e reflexão antes de executar. Lembra quem executa? O D e o I, eles que executam, tá? O C e o S são calmos, eles vão executar também. Só que antes deles executarem algo, eles vão pensar, eles vão ver se realmente aquilo é necessário. Então, ser ponderado é bom? É bom. Ser calmo é bom? É bom. Né? Ser reflexivo também é bom, né? Só que o que acontece? O S e o C, eles pensam, eles refletem, eles ponderam, eles pensam de novo, eles pensam os prós e os contras, eles analisam o que eles podem perder, o que eles podem ganhar, as variáveis, né, do que pode dar certo, do que pode não dar certo, do que pode ser feito. E assim eles ficam, né? Pensando, e vai. Essa ponderação e essa calma toda e essa reflexão acaba consumindo um tempo enorme, o tempo passa e isso pode passar a ser uma desvantagem, tá? Então é tudo que eu falei para vocês, tá? Foi aquilo que eu falei para vocês. Tudo que é em excesso pode passar a ser uma desvantagem. Tá? Então, ser calmo, ser ponderado, ser reflexível é uma vantagem, sim, mas quando em excesso, ela pode se tornar uma desvantagem. Tá? Então, às vezes, o que parece ser uma vantagem, né, uma característica positiva para esses perfis, acaba passando a ser uma característica que torna aquele indivíduo muito vulnerável. Tá? Então, tudo em excesso pode passar a ser um problema. S e C, tá? Atenção, S e C. Vou falar um pouquinho agora do I e do S, tá? Atenção aí, galera. I e S, quem é do I e do S. Tá? O que eles têm em comum, esses dois perfis aí? São pessoas que possuem o foco em pessoas, tá? Esses dois perfis, o I e o S, eles têm o foco em pessoas, ou seja, relacionamento. São mais focados, tá? São perfis mais focados nas ações, tá? E tem maior aptidão no foco no ser, tá? O que é o ser? O ser é diferente do ter. Tudo que eles querem fazer são coisas para eles evoluírem no ser, né? Eu quero ser uma pessoa melhor, eu quero ser menos ansiosa, então tudo é no ser, tá? Eles não querem ter um carro, eles não querem ter tudo é focado no ser, tá? Que é o contrário do D e do C, tá? O D e o C e a galera do D e o C, eles têm o foco no negócios, entendeu? Em conquistas e no ter, eles querem ter coisas, tá? São dois perfis que gostam de ter, tá? Então, vamos lá. Agora eu vou falar isoladamente, um pouquinho de cada um, tá? Vamos tirar um pouquinho mais do nervosismo aí de vocês. Deve ter uma galera aí que deve estar chorando, deve estar rindo. Quem tá rindo, põe aí que tá rindo. Quem tá chorando, põe aí que tá chorando. Tem muita coisa ainda para falar, tá? De novidade aí para vocês, tá? Vou falar um pouquinho agora isoladamente do D, né? Quem deu alto D aí, ó? Galera do D, tá? Então aí eu já falei, ó, são pessoas ativas, ágeis, seguras de si, tá? Também são focadas em negócios, tá? Ó, a Angélica aí, ó. Angélica foi minha orientada, adoro ela. São focadas em negócios, em conquistas,
tá? Eles gostam de conquistar coisas, tá? São focados no ter, em ter coisas, tá? Então, vocês vão me perguntar o seguinte, o que tem de errado nisso, né? O problema é que o D talvez não tenha foco em pessoas, tá? Ele não tem esse foco em pessoas, em relacionamentos, ele não tem foco em refletir, ele não analisa, tá? Ele não pondera e ele não tem foco no ser. Então, ele tem foco muito no ter. Ele quer ter coisas, tá? Ele gosta de conquistar, ok? Então, eu não estou aqui hoje para falar para vocês se isso é certo ou é errado, se isso é bom ou se é ruim, tá? Eu apenas estou analisando o seu perfil. Quem é do perfil D, eu estou analisando o seu perfil, tá? E se tem uma pessoa, tá, que pode analisar o seu perfil, essa única pessoa é você, tá? Só você que pode analisar o seu perfil, se as suas características são boas ou são ruins, tá? Então, se você, por exemplo, está no momento da sua vida que você está empreendendo algo, que você está abrindo um negócio, que você está focado em querer algo para você, para sua vida, está terminando a faculdade, ou recém se formou, quer abrir um negócio, né? Quer conseguir um emprego, algo com rapidez na sua vida, com celeridade. O perfil excelente qual é? Qual é o perfil excelente para isso? É o perfil D, tá? Então, quem não é o D, ó, vamos trazer o D para nossa vida aí, tá? Se vocês não têm esse perfil, quem não tem esse perfil e quer ter algo na vida, precisa puxar o perfil D para si, tá? Pelo menos para aquele momento. Por quê? Porque ele é focado em negócios, ele é focado em conquistas, ele é rápido, ele é seguro de si, tá? E ele vai com agilidade conseguir aquilo que você está querendo naquele momento, tá? Então, se você deseja algo na sua vida, tá? O seu perfil que você descobriu hoje ter, ele pode trazer ou facilidade, tá? Ou dificuldade no alcance, tá? Dependendo do tipo de perfil que você tem. Gente, presta atenção. Todos têm os 4 perfis. Tanto que não deu nenhum zerado aí para vocês. Eu duvido que alguém teve algum perfil zerado. O que deu, teve uma alta de um, uma diminuição do outro. Vocês vão ter essa sacação a partir de agora para saber desses 4 perfis e o que você precisa trazer um pouco mais para sua vida, tá? Bom, dentro do que eu falei até agora, nesse momento, você já entendeu, né, mais ou menos como é a dinâmica do perfil D, né? E eu vou falar mais sobre ele, né? A galera do D, aguarde que terá mais para hoje, tá? E eu vou falar agora um pouquinho do perfil I, tá? Quem é a galera do I, eu vou começar a falar sobre o I, tá? Depois eu volto no D de novo. Não vou esquecer do D. Gente, o perfil I. Como que é o perfil I? Ele é também ativo, tá? Ele é ágil, ele é seguro de si, né? Só que o que acontece? Ele é focado em pessoas, em relacionamentos. Ele adora se relacionar com pessoas e ele tem as metas dele tudo no ser, né? Ele quer ter metas no ser, tá? Esse indivíduo, essa pessoa desse perfil I, tá? Tô falando do I, tá? Se ele está inserido no mercado de trabalho, tá? Para estabelecer relacionamentos, se é um cara que está inserido no trabalho para estabelecer esse tipo de relação, né? Convencer pessoas, né? Por quê? Porque o I tem poder de persuasão, tá? Lá em cima, tá? Esse é o perfil ideal. São pessoas ideais para esse tipo de coisa, né? Para ter esse tipo de relacionamento, tá? Então, esse tipo de perfil, ele vai fazer esse trabalho, né, de uma maneira muito mais assertiva, né? São pessoas que gostam de falar, né? E gostam de se relacionar, então, com as pessoas, ok? Bom, eu vou falar agora um pouquinho sobre o perfil S, tá? Pra galera matar a curiosidade do S aí. Depois eu vou voltar no I de novo, tá? Tem muita coisa para falar do I ainda, tá? Então, galera do I, aguenta aí, porque vai ter mais coisas aí para falar. Quem deu alto S?
tá? Vamos falar aí como é que é a galera do Alto S, tá? Então, tal como o I, tá? Igualzinho o I, ele também tem foco em pessoas, em relacionamentos e no ser, tá? Ele também é igual nesse sentido, igualzinho o I. Então, ele gosta de pessoas, ele gosta de relacionamentos e ele tem as metas dele focadas no ser, tá? Só que ele não é igual ao I. Por quê? Né? Porque o I, gente, gosta de multidão, tá? Gosta de plateia, gosta de um monte de pessoas, né? E o I, como que o S, como que ele é? Ele também gosta de pessoas, tá? Só que ele gosta de menos pessoas, né? 2 ou 3 ou uma no máximo. Então, eles são pessoas que adoram pessoas, só que com bem ao contrário do I, né? Em número, né? Quantitativamente menor do que o I, tá? Então, ele valoriza, ele prioriza relacionamentos, tá? Mas de um ponto de vista de números, tá? É uma quantidade infinitamente menor do que o alto I, né? Que gosta de multidão. Para vocês terem ideia, por exemplo, o I, ele gosta de um monte de seguidores, né? Então, todos são amigos dele, né? E o S, então, ele gosta de 2 ou 3. Ele não gosta muito de se expor, o S, sabe? Ele é uma pessoa mais reservada, tá? Pessoa reservada. E não gosta muito de se expor e não chegando como o I. Então, ele gosta mais de ficar na dele, tá? Sem muito brilho, assim, né? Então, vamos lá. Como eu falei, ambos gostam de pessoas, o I e o S, só que a maneira que eles gostam dessas pessoas é diferente, né? Em termos de números, né? O I, ele tem o foco para se relacionar, se comunicar, tá? E o S tem foco em pessoas para atender bem essas pessoas, a qualidade, né, desse atendimento desse número pequeno de pessoas, né? Gente, o S gosta de calmaria, tá? O S gosta de estabilidade, tá? Gosta do quê? De segurança, ele gosta de se sentir seguro, ele gosta de processos harmônicos, tá? De harmonia, tá? Sem muita badalação, né? Ele é muito ponderado, tá? Ele é na dele, tá? Ele é tranquilo, ele é reflexivo, tá? Então, quando ele quer adquirir algum tipo de conhecimento, ele vai num nível bem profundo, tá? Ele quer referências, especialista, né? Ele é super especialista naquilo que ele está buscando, tá? Então, são pessoas tranquilas, ok? Tudo bem até aqui? Estão se identificando? Está fazendo algum sentido para vocês? Não está fazendo? Vamos seguir então, tá? Tem muita coisa legal ainda. Tem gente chocada aí. Eu tô lendo os comentários aqui, tô falando, mas não tô conseguindo ler toda hora para não desfocar aqui minha atenção, tá? Agora, a galera do C aí, ó. Quem deu C, tá? Que deve estar aí curioso para saber o seu perfil, né? O C. Então, o C, gente, quem deu o alto C, né? O máximo ali do perfil, né? A pontuação máxima ali, perfil dominante C, tá? Também são ponderados, tá? Também são calmos, são reflexivos, gostam de detalhes, são pessoas que são detalhistas, né? Eles não dão um passo sequer, tá? Se eles não refletirem, se eles não analisarem, tá? Eles querem saber da estatística, do passo a passo, eles são muito cautelosos, sabe? São pesquisadores natos, né? Então, por exemplo, quando chega na quinta aula do professor, né? O professor vai falar o seguinte, vai falar alguma coisa que ele já tinha falado lá na primeira ou na segunda aula, né? E aí, o que acontece? O C fica pé da vida. Por quê?
Porque ele já tinha anotado tudo, já tinha estudado, ele já tinha feito todas as anotações dele, já estava sabendo de tudo. Daí ele fica pé da vida, ele fala o seguinte, pô, não tô acreditando, né? Como é que o professor, né, tem que falar de novo sobre o que ele já falou no passado, né? E as pessoas não entenderem isso, né? Ele fica maluco com essa situação, né? Porque enquanto que ele está lá estudando, analisando, pensando, já fez tudo direitinho, o Alto D e o Alto I estavam lá no WhatsApp, estavam pensando em outra coisa, né? E aí eles não pegaram aquela informação, né? Porque o C, gente, ele é muito focado, né? Ele é muito processual, tá? Ele gosta tudo feito de uma maneira analítica, né? Crítica, né? O cara é metódico, o cara que adora aquele passo a passo, né? Agenda, gosta tudo direitinho, né? É o cara que lê o manual, tá? Antes de comprar o produto, né? Porque quando chega o produto, ele já tá sabendo tudo, né? Ele já sabe a marca, de onde veio, ele fez todas as pesquisas, né? Então, é um cara que ele ele não toma decisões na vida dele sem antes ele analisar, tá? O que ele precisa saber, se ele pode, dos riscos que ele está correndo, do que pode dar certo, do que não pode dar certo, tá? Então ele gosta de tudo com riqueza de detalhes. É um cara cauteloso, ele tem cautela, tá? Não toma decisões sem antes analisar, ok? Se citar alguma pesquisa que ele vai ler que não tem a citação, tá? Para ele não serve de nada aquilo, né? Vocês não têm ideia do quanto foi importante para o C, tá? Eu ter falado no início aqui do nosso encontro que a base do nosso teste foi criado pelo William Marston, falando um pouquinho da história, né? Para ele ter segurança, né? Da onde veio esse teste, para que serve, né? Ele se sentiu assim, foi muito bom isso para o C, sabe? Agora, já o D e o I, quando eu comecei a falar da história, o que o D e o I pensaram lá na hora que eu falei? Ah, passa logo pro teste, porque eu não quero ficar sabendo de história, tá? Foi assim que o Alto D e o Alto I falou, tá, passa logo pro teste, fala logo, eu quero saber do meu perfil, tá? Então, gente, olha só, cada um tem o seu estilo, tá? Cada um tem uma forma de agir. Tá? Então, aqui vocês vão começar a entender um pouquinho das dimensões dos perfis comportamentais, os pontos fortes e vulneráveis de cada um. Tá? E isso é muito importante na vida de vocês, sabe? A partir de hoje, vocês vão ter uma responsabilidade enorme, tá? Porque vocês vão conhecer o perfil de vocês. E vocês não precisam aplicar o teste nas outras pessoas, não precisa ficar paranoico, tá, gente? Começar um relacionamento e um namoro com alguém, ó, antes de qualquer coisa, no primeiro encontro, ó, eu vou te aplicar um testezinho aqui, ó, para saber o tipo de perfil que você tem, para ver se bate aqui com o meu, né? O bom seria, né, gente, a gente faz uma seleção ali pelo teste de perfil, né? Vamos usar aí para relacionamento também, né? Mas vocês vão começar sabendo hoje a olhar para as pessoas que estão ao seu entorno, tá? E saber o tipo de perfil que elas têm sem nem ter feito o teste, tá? Vocês vão começar, esse aí tem um perfil que é parecido aí com um D, ou esse aí é S, tá? Só não vira paranoico. Bom, vamos lá, gente. Agora eu vou voltar lá pro D, ó, a galera do D. Vou voltar pro D. Como que o D age, gente, no dia a dia, tá? Vamos ver aí se vocês conhecem alguém que tem esse perfil D, tá? Vocês conhecem alguém que faz tudo muito rápido, tá? É ágil, é focado, tá? É muito ativo, é seguro de si, fala o que tem para falar, doa quem doer, foco na conquista, no D. Será que vocês conhecem alguém que é assim? Alguém famoso aí? Alguém tem ideia de algum famoso que fala o que quer? Fala e depois pensa. Alguém que tem a língua conectada no cérebro. Fala e depois pensa. Se pensar, né? Alguém conhecido aí, ó. Vou dar um exemplo para vocês, tá? Donald Trump. Tá? Donald Trump, ele tem um alto D, assim, altíssimo D, tá? Ele é rápido, ele é ativo, ele é seguro de si, ele fala e depois pensa, tá?
ele quer resolver, foco na conquista, no ter, tá? Se tá certo, tá errado, não cabe a gente julgar. Eu não vou nem falar dos políticos brasileiros, porque senão eu não quero entrar em política aqui, tá, galera? Nosso foco não é política, tá? Mas tem uns políticos brasileiros aí que tem alto D também, tá? Mas não vamos focar nisso, senão a gente sai do nosso foco aqui. Fui lá para os Estados Unidos, tá? Então, o que a gente está fazendo aqui não é dizer se está certo ou está errado, tá? Não estamos aqui para julgar, tá? A gente está apenas analisando o perfil, que é fato, tá? A pessoa tem aquele perfil, ponto, né? Ponto final. O que o alto D adora, tá? Quem deu alto D aí, ó, o que o alto D ama, tá? Pessoas que trabalhem muito rápido, tá? Ele gosta de rapidez, tá? Ele não tem paciência com pessoas que trabalhem devagar, tá? Ele não gosta de demora, pessoas que fazem as coisas devagar, pessoas que falam muito devagar, tá? Eles não gostam disso. Tá? Então, quando as coisas acontecem muito devagar para o alto D, é uma tortura isso para ele, tá? Ele não tem paciência para isso. Tá? Ele não consegue lidar com essa demora. Tá? Isso irrita muito, deixa a pessoa sem paciência, tira a saúde mental do D, para vocês terem ideia, tá? Por quê? Porque o negócio do D é para ontem, tá? Eles querem tudo para hoje, agora, tá? Então, a palavra que ele detesta, que o D detesta, qual é a palavra que ele detesta? Olha, a gente precisa analisar, a frase que ele detesta, precisamos analisar, precisamos avaliar. Para o D, isso é terrível, tá? Porque o D é o seguinte, ou você pode ou você não pode, tá? Ou é sim ou é não. Ou você faz ou você não faz. Acabou o papo, entendeu? Não tem esse negócio de ficar analisando e pensando que tem que fazer é sim ou é não, entendeu? Então, vamos refletir essas frases, vamos refletir, vamos pensar, para o C e para o S, tá? O D não quer saber disso. E ele não sabe, então, muito bem lidar com esses tipos de perfis, tá? Então, ele é um cara que provavelmente ele possa ter um embate aí com essas pessoas que são S ou C, tá? Por conta disso. Porque são perfis mais calmos. E ele gosta, ó, de tudo muito rápido. Quando o perfil D, ele manda um e-mail de uma linha, tá? De forma breve, tá? Se alguém enviar um áudio de WhatsApp, ou seja o que for, pro D, que tenha mais de 1 minuto, 2 minutos, meu pai de Deus, ele detesta áudios longos, ele nem vai ouvir. Então, assim, gente, se vocês têm alguém que é D perto de vocês no trabalho, sejam mais objetivos com essas pessoas, porque ele não vai ouvir, tá? Então, a galera do S e do C tem que aprender aí a conviver com essas pessoas, tá? Porque ele não sabe lidar com isso. Se vocês, gente, entender, né, o perfil, se vocês entenderem esses perfis comportamentais, isso vai ajudar muito vocês para uma coisa, tá? Muito importante. Estabelecer relações, tá? Vocês vão conseguir estabelecer mais relações com isso, tá? Porque se você está lidando com alto D, por exemplo, você vai ter que ser, você já sabe que você vai ter que ser o quê? Breve, rápido, e você tem que partir para ação, tá? Ser muito objetivo, tá? Porque senão você não vai conseguir se relacionar bem com essa pessoa, tá? Gente, para vocês terem ideia, o D, ó a galera do D, tá? O D, quando ele não tem um problema na vida dele, ele cria, tá, problema. Por quê? Porque o D, ele gosta de desafio o tempo inteiro, ele gosta de ser desafiado, tá? Ele gosta de deixar as coisas assim, ó, tudo para a última hora, tá? Vai deixando para a última hora, por quê? Porque isso de deixar para a última hora dá adrenalina para ele, tá? Dá emoção para ele fazer tudo isso. Tá? Ele gosta, é assim que ele funciona, tá, gente? O D funciona desta maneira, tá? Resumindo para vocês, o D é assim. Tá? Vamos falar agora um pouquinho do alto I, tá? Depois eu vou voltar no D de novo, tá? Galera do D, calma aí que eu não terminei de falar sobre vocês aí, tá? O I, gente, conectado, como eu já falei, em pessoas,
tá? Ele tá sempre interagindo, sempre se comunicando. O I, gente, ele chega num ambiente, ele precisa cumprimentar todo mundo com beijo, com abraço, com aperto de mão, tá? É uma pessoa assim, ó, que não passa despercebida onde a pessoa chega, tá? Tipo, chegou o I, tá? O I chega chegando, tá? Ele quer ser percebido pelas pessoas, tá? Então, ele chega no trabalho dele, na faculdade, no ambiente universitário, seja onde for que ele esteja, ele gosta de se comunicar, ele tem necessidade de conexão com essas pessoas, tá? De se conectar. Então, ele tem o poder, gente, da influência, tá? Ele tem esse poder de influenciar, o poder da comunicação, tá? Ele acredita que ele pode resolver tudo na base de uma boa conversa, tá? Ele acha que tudo se resolve conversando, tá? Ele consegue conversar, então ele acha que ele resolve situações conversando, tá? Só que o que acontece? É aí que nem sempre as coisas acontecem dessa maneira na conversa, né? Clarice botou ali, só que não, é exatamente isso. Nem sempre é assim, tá? Esse perfil, gente, ele acha que as coisas, como eu falei, né? Tudo se resolve na base da conversa. Então, o perfil I, assim como o D, eles têm dificuldade de processo, tá? Ele tem algo em comum com relação ao D, porque ele não gosta muito de prazo, de agenda, de seguir métodos, tá? Eles gostam de fazer tudo do jeito deles, tá? Do jeito que eles querem fazer, tá? O I, gente, ele não gosta muito de cumprir regras, tá? Não é muito do perfil dele cumprir regras, ou melhor dizendo, ele gosta de atropelar as regras, né? Por quê? Porque o I, gente, ele gosta de liberdade, né? Liberdade, né? Por quê? Porque a vida já é dura demais, né? Essa frase aí é típica do I, né? Tudo está acontecendo dessa maneira, mas a vida já é dura demais, né? Então, esse é o alto I, tá? Estão chorando ou estão rindo aí do que eu tô falando? Escreve aí se vocês estão rindo ou estão chorando. Ó, agora eu vou falar do S, tá? Voltando, depois eu vou voltar ainda a falar do I, tá? Galera do I, aguenta aí que eu vou voltar a falar. Como que funciona o S, né? Falando isoladamente do S, tá? Eles gostam de pessoas em pouca quantidade, tá? O S, como é que o S é? O S se comporta de maneira calma, de maneira ponderada, reflexivo. Na verdade, o S é o queridinho de todos, tá? A galera do S aí, ó, é o queridinho, tá? Então, o S é o queridinho de todos, tá? É um sujeito que ele é incapaz de entrar no embate, tá? Numa discussão, ele odeia discussão, ele não gosta de discutir, tá? Ele não gosta de brigar, ele não gosta de bater, ele gosta de estabilidade, de harmonia, tá? O que ele busca para a vida dele? Segurança. Ele quer a harmonia dele, ele quer viver num ambiente de harmonia, ele quer calma, ele quer tranquilidade. Aí você imagina, né? Se ele começa a namorar com uma D, né? Com alguém que é alto D aí. Começa a brigar com ele e ele fica desnorteado da vida, né? Então a galera aí tem que, maneirado. Então quer dizer que não pode ter um namoro com D e com S? Pode, né, gente? Claro que pode, né? Só que daí tem que dar uma equilibrada aí, tá? Por quê? Porque o alto S, gente, ele não quer fazer parte de um ambiente onde tenha controvérsias, tá? Que tenha discussão. Ele não gosta de imprevistos, tá? Ele gosta de tudo certinho. Então, o que acontece com o S? Ele não gosta de mudanças de rota no meio do caminho, tá? Ele tá indo e daqui a pouco muda alguma coisa assim, desestabiliza ele, tá? Ó, o S, presta atenção, o S, ele acorda de manhã, tá?
toma banho e ele já começa a criar a sua agenda mental, tá? Ele estrutura seu dia, como é que vai ser no seu trabalho, tá? O que ele vai fazer desde a hora que ele acorda até a hora que ele vai dormir, tá? Ele já cria essa agenda mental. Ele chega já com a agenda dele do trabalho, o que ele vai fazer desde que ele chega no trabalho até a hora que ele vai sair, já tá tudo planejado, tudo programado, tá? E vocês imagine uma coisa, uma situação. Chegou no trabalho e o chefe dele chega para ele e fala o seguinte: olha só, mudou tudo, tá? Vai chegar com um imprevisto para ele, um improviso pro Alto S, tá? Mudou a prioridade. Isso bagunça a cabeça dele, tá? Por quê? Porque ele vai ter que criar uma nova agenda mental, tá? E uma outra agenda mental, tá? E ele não consegue lidar muito bem com esses imprevistos que acontecem no meio do caminho, porque ele já tinha planejado como é que ia ser, entendeu? Então não cai muito bem para ele. Já o D e o I, vou voltar aqui, ó. O D e o I são os mestres dos improvisos, tá? O S, gente, é exatamente o contrário, tá? Ele não gosta de desafio, tá? Ele gosta de segurança. Esse tipo de situação de improvisos deixa ele inseguro e vulnerável, tá? Vai contra a essência dele, tá? E isso faz com que o S se sinta desmotivado, tá? Faz com que ele não se sinta parte daquele projeto, né? E aí ele acaba desconectando daquela situação, tá? Quando eu tô falando só de trabalho, tá, gente? Tô falando de um modo geral, tá? Pra vida, tá? Então, se o S se sentir num ambiente que ocorre muita mudança, um ambiente de briga, de desarmonia, ele começa a desconectar, porque isso vai contra a essência dele, tá? E aí o que ele faz? Ó, vaza, tá? Agora o C, vamos pro C agora, falar um pouquinho do C. Depois eu vou voltar ainda para falar dos outros, tá? Calma que ainda tem algumas coisinhas aí para falar, tá? O C, gente, como é que o C age, tá? O C, gente, já falei, ó, tem foco no negócio, na conquista, no ter, é ponderado, é reflexivo também, só que toda essa calma dele é isolamento, tá? Ele se dá bem com isolamento, ele gosta de ficar na dele, tá? Ele é totalmente cauteloso, tá? Então, toda a situação, como eu falei, ele para e pensa o que ele pode fazer, tá? Se ele vai ganhar ou vai perder, se pode dar certo, pode dar errado. Muito analítico, pesquisador, que eu já falei. Ele busca entender, através dessas análises de dados que ele faz, o que pode ser melhorado, tá? E aí, qual é o risco que pode ser minimizado, né? Com as coisas que ele for fazer. Então, é uma pessoa muito cautelosa, tá? Também tem dificuldade em abraçar mudanças, tá? E se tiver que ter alguma mudança na vida dele, tá? Ele precisa ser convencido, tá? De que o porquê dessa mudança, né? Por que ele tem que mudar? Qual é a razão disso, tá? Porque na cabeça dele ele não quer mudar, tá? Ele quer viver daquela maneira ali, tá? Então a essência do ser é não mudar. E se mudar, dê explicação, assim, cabível para ele, cientificamente comprovado de que aquilo é melhor, tá? Aí pode ser que você consiga, tá? Gente, presta atenção. O C, ao contrário do D, vai escrever um e-mail, tá? Com índice, de 3 folhas para você, vai contar uma história, tá? E aí, assim, ele é super detalhista, né? Coloca todos os dados, todas as informações, porque ele fez uma pesquisa, né, prévia de tudo aquilo que estava acontecendo, né? Milhões de coisas, vai gravar áudio de 3, 4 minutos, 10 minutos, né? Aí o Alto D chega, lê o e-mail e fala assim, ó, ok, ciente. Meu Deus do céu, né? Isso é terrível, é horrível para ele, né? Ele se sente péssimo porque ele teve um tempo para isso, né? Ele fez toda aquela pesquisa, e aí o D chega e ok, beleza, ok, nossa, assim, é terrível para ele, tá?
Bom, eu tenho certeza do que eu falei até agora aqui para vocês. Vocês já tiveram aí vários insights, né? Vai dizer que não. Eu ainda tenho coisas para falar. Vocês já devem ter tido, assim, vários insights, já fizeram várias anotações aí, né? E assim, ó, como eu falei para vocês, não existe um padrão bom ou ruim, né? Um perfil bom ou ruim, melhor ou pior, né? Existe o seu perfil, tá? Então é o seguinte, ó, as pessoas, como eu falei, são uma combinação desses 4 perfis, tá? Se você tem um alto S, tá? Você tem um alto S. Mas você tem um alto S, você tem um pouco do D, você tem um pouco do C, você tem um pouco do I. Você não é só S. Você tem um alto S neste momento na sua vida, tá? Então não importa, gente, se seu perfil foi o D, o I, o C ou o S, tá? O que você precisa, o que importa é você olhar para o perfil que você teve hoje. Calma, gente, que eu não terminei, tá? Tem gente se despedindo aí, tem coisa para falar. Você precisa olhar e ver os seus pontos positivos, tá, de cada perfil e ver se você tem esse poder de mudar, tá? Porque você hoje tem esse poder de mudar, não é ver se você tem o poder de mudar porque você já se conhece, tá? E aí, a partir disso, você vai gerar ações para esses seus pontos vulneráveis e fortes e fazer uso desses conhecimentos, tá? Cabe a você, então, fazer uma listinha aí para facilitar o seu caminho, tá? Eu vou dar alguns exemplos aqui, eu vou falar um pouquinho mais aí dos perfis, que vai ser bem interessante aí para vocês, tá? Vamos analisar 2 perfis rapidamente aqui. Vocês já ouviram falar 2 caras aí, ó? Steve Jobs e Bill Gates. Já ouviram falar? Tá? Vou falar do Steve Jobs e quero que vocês descubram o perfil dele, tá? Uma brincadeira aí, ó. Olha aí, ó. Planejamento. Steve Jobs gosta de planejamento, ordem, organização, foco na qualidade, tá? Dificilmente na cabeça dele vai dar erros. Ele é focado em detalhes e ele beira o extremismo para entregar tudo com perfeição. Qual que é o perfil dele? Fala aí. Qual é o perfil do Steve Jobs? Organização aí, ó. Daiane, isso aí, ó. Na reta. Perfil C, tá? Vocês estão sabendo aí, ó. Tô feliz aí que vocês já estão identificando o perfil sem fazer o teste. Perfil C, alto C, tá? Bill Gates. Foco na qualidade, tá? Mas e se der erro? Atualiza e organiza. Fizeram um planejamento? Provavelmente, né, a Microsoft fez planejamento, mas provavelmente não com tantos detalhes quanto Steve Jobs. Mas e se der erro? Não tem problema, atualiza. A Microsoft toda hora atualizando. Vamos seguindo, né? Uma hora vai ficar bom. E quando fica bom, a gente lança outro produto. Errado, não é alto S não, gente. É alto I. Poder de influência aí, tranquilo. Lembra que eu falei para vocês que o I, ele tudo para ele assim, não tem problema, isso aí acontece assim, sabe? Se der erro aí na Microsoft, tranquilo, a gente atualiza. Um alto I. Ó, agora eu vou falar rapidamente de como esses perfis aí, eu vou voltar aí no D, no S, no I. Mais uns minutinhos, tá, galera? Sei que vocês estão aí ansiosos, aí, mas tá fechando agora 1 hora. Vou ficar mais uns minutinhos aí, tá? Mas eu tô quase finalizando, tá? Falta uns minutinhos aí pra eu finalizar. Como que o D, voltando no D aí, ó, galera do D. Como que o D, ele entende o meio que ele vive, né? O D, gente, entende que ele pode mudar fazendo, agindo, executando, tá? Como que o I, o alto I, entende o meio que ele vive? Ó, o I, não importa o que está acontecendo, conversando a gente se entende, né? Tudo se resolve à base de uma boa conversa, tá? O S, tá? Como que a gente entende o S, tá? O S, ele entende que ele é mais fraco que o meio,
tá? Ele se sente mais fraco. Então, ele vai analisar o ambiente que ele está vivendo. Não vai se impor, ele não vai brigar e ele não vai mudar a cabeça das pessoas. Isso ele pensa, tá? Então, o que ele faz? Ele larga de mão, ele não suporta, tá? É assim que ele lida com o meio, tá? O C, gente, o C. Como é que o C ele lida com esse meio externo, né? O meio que ele vive. Se colocar o C num ambiente onde as coisas não funcionem no passo a passo, no detalhe, né? na forma toda como ele vive, né? Com essa cautela toda, hasta la vista, baby. Ele se vê fraco no meio e se retira, tá? Então, muitas vezes, você imagina até num relacionamento, né? Que o cara, ou a mulher, né? Você pega e vai embora, né? Então, pode ser que aconteça isso, né? Ele se sente mais fraco do meio e se retira. Gente, ainda não falei a palavra-chave, vou falar só no final, tá? No final, eu falo a palavra-chave. Vou falar alguns perfis aqui para vocês terem noção e ficar mais claro ainda na mente de vocês. Vou citar alguns exemplos, tá? Tá terminando, tá? O D, gente, eu vou falar alguns nomes aí conhecidos de vocês, tá? De perfil D, ok? Trump, eu já falei, né? Fala e depois pensa, ok? Nelson Mandela. Nelson Mandela, todo mundo conhece? Brigou por tudo, por todo mundo, colocou a vida em risco. Ele tinha o quê? Foco em conquistar, tá? Alto D também. Cláudia Leite, altíssimo D, né? Só que ela é um D, gente, tentando ser I, tá? Por quê? Porque ela gostaria de ser um I, só que ela é um D, então ela faz aquelas brincadeiras dela que não são engraçadas, porque ela não é o I, ela é D, né? Então ela força uma barra. Então, gente que é do D, ela não tem que ser engraçada. Eu tô brincando, senão vai parecer um I, né? Ó, agora eu vou falar do I, tá? Quem são pessoas aí de I? Hitler. Hitler tinha o poder de influenciar, tá? Ivete Sangalo. Ivete Sangalo é um alto I, tá? Ela é engraçada naturalmente, ela tem esse poder de persuasão, ela é natural, tá? A Cláudia Leite não é alto I, não, ela tenta ser o I. S, gente, quem é o S? Olha só o S. Fernando Henrique Cardoso, o Temer, tá? Barack Obama. Por quê? Pessoas diplomatas, forma calma de se expressar, tá? São educados. Até para ser deselegantes, são pessoas elegantes, né? Serginho Groisman, comunicação polida, né? Fala de aquela maneira calma dele. Então, são pessoas que pensam e depois elas falam, tá? O Temer, gente, ele pode... Assim, não tô entrando em política, né? Mas ele é um cara que fala calmo, né? Não dá para dizer que não, né? Mas ele é um... Aqui a gente não tá fazendo julgamento, tá? Eu tô falando de perfil comportamental, tá? Ó, o C, Parreira, né, que foi técnico da seleção, é uma pessoa articulada, né, que pensava para falar, tranquilo, ponderado, tá? São pessoas, assim, que são... que têm suas estratégias, beleza? Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês aí, ó. Tô finalizando aqui, tá? Menos de 5 minutos a gente termina aqui o nosso encontro. Vocês já ouviram, vocês lembram dos 3 últimos papas? Tá? O Papa Francisco, o Bento, antecessor, né? O Francisco, o João Paulo, vocês lembram dos papas ou não? E aí, lembram ou não lembram? Coloca aí, a gente tá com um delay aí, mas eu quero ouvir de vocês aí se vocês lembram dos papas. Lembram ou não lembro, gente? Sim ou não? Então, eu tenho uma coisa para falar para vocês, galera. Se vocês lembram, se vocês estão lembrando, tem na lembrança dos 3 papas, galera, vocês estão ficando velhos. Cara, porque lembrar de 3 papas não é mole não, hein? Não é para qualquer um, não, né? Porque 3 papas é demais, hein? Gente, olha só. O Papa Francisco, tá? O Papa Francisco
Ele era, olha só, o Papa Francisco. Não era, né? O Papa Francisco, ele é um alto I, tá? O alto I é um cara influente, tá? É um cara de sorriso no rosto, tá? Ele é queridinho, tá? Então, assim, a característica dele é toda de um perfil I, tá? O Bento, que foi o antecessor dele, ele era um alto D, tá? Ele era um alto D, ou seja, uma hora ou outra o Bento dava polêmica, tá? E ele não pensava, ele falava, tá? O João Paulo, para vocês terem uma ideia, ele era um alto S, tá? Diplomático, doce, querendo harmonia, apaziguador. Então, gente, para finalizar aqui, que eu estou finalizando a palestra aqui com vocês, eu vou dar a palavra-chave. O que eu quero dizer isso para vocês, né? Que não existe um perfil certo para determinada coisa, tá? Os 3 perfis, eles foram papas, né? Então, assim, todos os perfis podem chegar a ser algo. Então, o que vocês têm que extrair de tudo que eu falei? Os pontos positivos de vocês e os pontos a serem melhorados, né? E talvez puxar algum outro perfil para sua vida nesse momento, tá? Então, qual é o melhor perfil? É o seu perfil, tá? Esse é o seu melhor perfil. Então, gente, olha só, eu vou passar a palavra-chave para vocês. Não precisa escrever aí no chat de conversa a palavra, guardem para vocês e me mandem por e-mail que vai garantir aí a homologação do certificado. Quem quiser ficar por aqui para falar um pouquinho, ainda tem uns minutinhos aí, a gente pode conversar, tá? E aí, a palavra-chave, então, é comunicação, tá? Comunicação, beleza? Me mandem por e-mail, eu vou anotar meu e-mail aqui, ó, para quem não tem ainda, mas eu mandei vários e-mails para vocês. andressaespides@gmail.com. Me enviem a palavra-chave. Espero, assim, do fundo do meu coração, que vocês tenham gostado, que tenha sido, assim, transformador na vida de vocês, tá? Que tenha sido renovador na vida de vocês. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, eu posso responder por aqui. A gente fica conectado mais uns minutinhos aqui, tá? E quem quiser pode sair, que eu não vou mais falar sobre os perfis, só responder as palavras, tá? As perguntas, tá bom? Muito obrigada a todos, tá? Fiquem bem, saúde. E foi um prazer estar aqui nesse momento com vocês, tá? Então é o seguinte, a Alexandra está perguntando, devo mudar meu perfil para alcançar objetivos específicos? Alexandra, se for o caso, sim, tá? Se você tem algum objetivo e você perceber que no momento o seu perfil não está te ajudando para isso, é importante não você mudar o seu perfil, você trazer um pouco mais daquele perfil naquele momento para você, né? Eu citei até um exemplo, né? Se você é um S ou um C e está tendo um pouco de dificuldade para alcançar algum objetivo, então você tem que, de repente, trazer um pouco mais do D para você neste momento da sua vida, tá? Você não precisa ser um alto D o resto da sua vida. Você traz ele para você nesse momento. Eu preciso de foco, eu preciso ser ágil, eu preciso ser determinada, tá? É isso. Gente, eu que agradeço. Vocês são demais. Adorei os comentários. Adorei estar aqui com vocês, tá? Mas pode conversar aqui, quem quiser ficar perguntando aí, a gente pode trocar uma ideia aqui sem problema, tá? Eu não sou psicóloga, gente, eu sou médica veterinária, tá? E eu realizei alguns cursos de formação em coaching internacional, e aí faz desde 2007 que eu fiz esses cursos, porque eu comecei a perceber que os meus alunos, né, eles precisavam, assim, de uma ajuda, assim, no sentido da determinação de conquistar os seus objetivos, principalmente na pós-graduação, onde tem a questão de projetos, né, que eles precisam cumprir prazos, né, na graduação também. Então, eu me vi, assim, que eu poderia fazer algo mais pela veterinária, né, então eu comecei a estudar essa questão de coaching, e aí eu me apaixonei. Então eu comecei a trabalhar com isso, tá? Foi nesse intuito.
Que bom que vocês gostaram. Se alguém tiver alguma pergunta e alguma dúvida, que está passando muito rápido aqui. Eu, a princípio, gente, não vou deixar gravada, tá? A princípio, não. Tá? Mas, como vocês já fizeram as anotações, qualquer dúvida vocês podem me mandar por e-mail, tá? Se vocês quiserem saber um pouquinho mais, eu posso, de repente, mandar algum material para vocês, tá? Obrigada pela presença aí de um monte de gente conhecida, fico bem feliz aí de ver bastante gente amiga. E os que também estou conhecendo hoje, é um prazer, tá? O ideal, gente, tá me perguntando aqui, é como você equilibra os seus lados. O ideal, né, gente, que a gente tivesse um equilíbrio, né? Uma harmonia entre todos os perfis, né? Esse seria o perfeito, né? O ideal, né? Não, gente, olha só. É ruim ser altíssimo ou seja, gente, não existe ruim, tá? Não existe perfil bom ou perfil ruim, tá? Isso não existe melhor D, melhor C, melhor I. Todos os perfis são muito bons, tá? É o que eu falei para vocês. A questão toda é o excesso, né? Que às vezes acontece que a gente é muito alto D ou muito alto I, então a gente tem que equilibrar um pouquinho, porque isso pode atrapalhar um pouquinho algumas coisas da nossa vida, tá? Então agora que vocês já sabem qual é o perfil de vocês, se deu muito alto para um perfil e deu muito baixinho para o outro, vocês já sabem as características dos outros que deram baixinhos, e aí vocês tentam trazer aqueles perfis para a vida de vocês, tá? É nesse sentido aí. Agora vocês têm um compromisso, tá? A disciplina que eu ministro é coach aplicado na pesquisa, tá? Na PPGMV, da veterinária, ciências veterinárias, pós-graduação. Tá? Quando empata dois perfis, significa que você tem um pouco, metade de cada um, né? Os dois primários, se deu empate. Teve gente que me mandou o teste, eu vi, por exemplo, que deu empate nos 4, tá? Perfeito. A pessoa tem harmonia total. Ela consegue ser um pouquinho de cada, né? Se deu empate em 2 e os outros 2 eram baixinhos, significa que se você tem um pouquinho dos 2. Tá? Volto a dizer, gente, estou lendo aqui, não é um problema, tá? Ter resultado médio em perfis. Ao contrário, se você teve uma média aí entre todos, aí é excelente. É bem interessante, porque aí você tem uma harmonia nesses perfis, né? Na pós-graduação que eu ministro essa disciplina, né? Quem está escrevendo aqui que quer receber um pouco mais de informação, me manda um e-mail, tá? Mas eu acho assim, que eu detalhei bem aqui para vocês, tá? Eu ainda vou ministrar uma outra palestra sobre a roda da vida, que é bem interessante. Se quem quiser participar, fica à vontade, tá? E é isso, gente. Que bom. Tá legal? Então, não tendo perguntas mais, eu me despeço de vocês. E em breve aí, se vocês já estão inscritos aí no canal, eu tenho e-mail de vocês também. Qualquer novidade para frente aí eu mando e a gente fica em comunicação aí, tá? Eu não tenho especialidade em temperamentos, não. É mais assim, parte de coaching mesmo, onde na verdade ele avalia o quê? O seu comportamento, né? Que tem relação com o temperamento da pessoa, está totalmente relacionado, né? O tipo de como ela se comporta, né? Ok, gente? Um grande abraço aí para vocês. Tudo de bom, tá? E obrigada mais uma vez, tá? Até mais.